Boa tarde, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Se você está lendo nossos artigos e assistindo nossos vídeos e lives pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e clicar no like abaixo. É importante também fazer seu comentário. Para ajudar-nos a combater o comunismo em nosso país, compartilhe para todos os seus contatos. Lembrando que quando você se inscreve, recebe em primeiras mãos todos os nossos artigos e vídeos que publicamos. Caso esteja assistindo pelo Instagram, pressione o coraçãozinho abaixo e compartilhe clicando no aviãozinho. Ajude-nos a combater o comunismo no nosso país, fazendo sua doação ao grupo. Tenho confiança em mim. Só pretendo parar de lutar pelo Brasil, de combater o comunismo, de procurar fazer o nosso povo feliz, realizado, como uma nação ímpar que dê exemplo no mundo, do qual nos orgulhemos, quando eu não tiver mais a lucidez, quando eu morrer. Então, quero continuar a lutar, mas para isso preciso de auxílio. Por favor, transfiram para o nosso Pix, que está gravado do lado esquerdo desse vídeo, uma doação, alguma coisa que você queira, qualquer valor serve, é muito importante. Como eu já disse outras vezes, repiso também, estou usando dinheiro do meu bolso, muito. Vivo praticamente em casa trabalhando. Não tiro férias, não vou a shopping, não me divirto. Essa é minha vida. Estou achando ruim? De maneira nenhuma. É uma honra para mim que Deus me concedeu essa possibilidade de lutar pelo meu país, um grande país, que queremos vê-lo assim. Não apenas um gigante deitado eternamente em berço esplêndido, mas sim um gigante que se levante e avance, mas para o bem do mundo, sempre ali conjugado com as nações mundiais, num abraço apertado com todos, querendo que o nosso mundo, nossa terra, ela seja subordinada a Deus, seja crente a Deus e que por Ele abençoada, a todos nós abençoados. Desde já o nosso agradecimento pela sua contribuição. Deixe-nos fazer-lhe uma pergunta. Se você é um patriota que deseja que o comunismo não entre em nosso país, por que não se torna um dos nossos associados? Desse modo, você receberá mensalmente o jornal Inconfidência, um jornal aqui que tem artigos e conteúdos inéditos todo mês. E é o único jornal, eu acho que é o único. Deve ter algum outro aí, às vezes tem, possivelmente algum outro, que diz a verdade. A grande maioria que você vê por aí estão todos apoiando o comunismo. Eles querem o comunismo. Isto a mando do governo mundial, do qual o comunismo é um tentáculo seu. Lutamos contra o comunismo há 27 anos. No dia 28 de maio faremos 28 anos. Valorizamos a família, a determinação para que você viva em paz e segurança, more num país conservador, tenha um bom emprego por morar num país livre e seja feliz. A nossa bandeira nunca será vermelha, acredite em nós. Para tornar-se um associado, basta clicar no link que está na nossa descrição abaixo. Hoje iremos falar sobre dois assuntos palpitantes. Um que já vem de antigamente e o outro refere-se ao voto para maiores de 70 anos, em que
as redes sociais estão divulgando notícias que isso estava sendo realizado pelo TSE, ou seja, que os títulos eleitorais do pessoal dessa cidade estaria sendo cancelado. Então nós vamos tecer considerações a respeito. E o outro refere-se ao movimento revolucionário, à contra-revolução de 31 de março de 1964, em que, desde aquela época até hoje, a mídia vendida e a favor do comunismo procura difamar esse ato, dizendo que foi uma quartelada, um golpe militar, e que a população não participou absolutamente de nada, ficando totalmente alheia ao que acontecia. O título do nosso artigo é a Conjuntura Nacional na Atualidade, /8, na nossa data de hoje. Primeiro item: os títulos eleitorais de quem tem mais de 70 anos estão sendo cancelados pela Justiça Eleitoral. Façamos primeiro uma análise sob o título de generalidades. Isto não é verdadeiro. Não estão cancelando. A regra está prevista no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Segundo ela, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos, quer dizer, não há necessidade de você votar. Para quem? Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores que 18 anos. O cancelamento do título eleitoral pela Justiça Eleitoral é realizado para quem não votou nem justificou a ausência da votação por 3 eleições consecutivas, apesar de se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto. Mas é possível reverter a situação, mantendo-se em dia com a Justiça Eleitoral pelo acesso ao portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o preenchimento do formulário disponível para requerer a tal regularização. Também é possível fazê-lo acessando o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, ou o sistema Título Net, sem a necessidade de se dirigir a um cartório eleitoral. Com o título de eleitor cancelado, não é possível votar. Isto é muito importante. Chega lá um senhor, uma senhora de 70 e poucos anos, vai votar lá, por alguma razão o título dela está cancelado. Não, mas eu queria votar, diz que não, não pode. Se tiver cancelado oficialmente pelo sistema eleitoral, não pode. Importante, preste bem atenção, o prazo para regularizar sua situação eleitoral vai somente até 4 de maio de 2022. Note bem, 4 de maio. Daí para frente você não pode mais regularizar. Isto quando o cadastro eleitoral será fechado para a organização das eleições 2022. Biometria, uma outra dúvida que ocorre muito aí. Há realmente uma lista de cidades em que a biometria é obrigatória. Caso o cidadão vote em tais cidades e não a tenha feito,
não fez a biometria e era obrigado a fazer. A Justiça Eleitoral não cancelou seu título eleitoral para 2022, em razão da pandemia da Covid-19. Então não tem problema também não. Quem não fez a biometria onde era obrigatória, ficou perdoado, vamos dizer assim, pela Justiça Eleitoral e poderão votar em 2022. Passemos aos comentários do grupo em confidência sobre o dito acima. O voto para maiores de 70 anos é facultativo, como diz a Constituição Federal. Caso você não tenha obrigação de fazê-lo em razão da idade, mas seja uma pessoa de valores conservadores, isto é, opositora ao marxismo, não deixe de votar. Se tiver de regularizar seu título, faça-o como descrito acima, no item que nós comentamos dos títulos eleitorais desse documento. Lembrando-se que a data limite, mais uma vez, lembrando-se que a data limite para este ato é de 4 de maio de 2022. E nós já estamos no dia 14, então falta pouquinho. Olha, temos aí o final da Semana Santa, então a semana que vem, no início dela, é importante quem queira votar, queira contribuir, está com título irregular, regularize essa situação junto à Justiça Eleitoral, de acordo com o que nós fazemos. Portal do TSE, o site do Tribunal Regional Eleitoral ou sistema Título Net. Lembre-se, você é votante, se Bolsonaro vencer, teremos um Brasil livre e soberano. Se Lula for vitorioso, o Brasil tornar-se-á comunista e será para sempre uma província chinesa. Se você puder difundir esse item dos títulos eleitorais que nós comentamos, completo, todinho ele, faça-o. É de grande relevância para quem defende nossa terra. Passemos ao segundo item relativo ao movimento cívico-militar, revolução ou contra-revolução de 31 de março de 1964, sob o seguinte título: Movimento Cívico-Militar de março de 1964 ou quartelada em meio ao alinhamento da população. Inicialmente a introdução. Ao fim de março deste ano, várias cidades comemoraram a contra-revolução de 31 de março de 1964. A mídia vendida ao marxismo difunde ideias distorcidas e oculta fatos sobre este movimento, afirmando que os militares, temendo a, entre aspas, ameaça comunista, em clima de, aspas, quartelada, deflagraram entre aspas, golpe militar, derrubando o presidente João Goulart, que defendia a realização de, aspas, reformas de base no país. Essas reformas de base, entre aspas, quer dizer, reformas de base construtivas, importantes para o futuro desenvolvimento do Brasil, que não foi nada disso. O grupo em confidência não deseja polemizar as expressões que a imprensa tendenciosa quer nos impingir, nos enfiar pela goela, à força, mas do povo, naturalmente, do nosso povo, mas pretende, por justiça, transmitir ao povo brasileiro a verdade sobre os acontecimentos ocorridos na época
antecedendo o citado evento do movimento cívico-militar, que elucida, essa verdade elucida a existência ou não de um risco de tomada de poder pelo comunismo no Brasil e, da mesma forma, destaca o papel desempenhado pelos homens e mulheres brasileiras. Então nós queremos mostrar a verdade. Ainda não comentamos se isso é verdade. Foi uma quartelada? O povo não participou? Estava alheio de tudo? Vamos discorrer sobre o item. Ameaça comunista ou não? Havia realmente uma grande ameaça comunista? Ou isso foi uma desculpa que os militares fizeram para tomar o poder, derrubando o presidente João Goulart, ou Jango? Acontecimentos, vamos abordar os acontecimentos antecessores ao movimento de 31 de março. Em agosto de 1961, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, João Goulart, conhecido como Jango, seu vice, encontrava-se na China em visita. Acabou ainda no parlamentarismo, Jango, assumindo o poder em tumultuada crise, fazendo em seguida recrudescer o movimento comunista no país, apoiado pela União Soviética, pela China, Coreia do Norte, Cuba e Albânia. Em ligação íntima com o Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, obteve no início de 1962 o controle da União Nacional dos Estudantes, a conhecida UNE, que está aí até hoje, da Petrobras, dos sindicatos ferroviários e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias, CNTI, tomando assim corpo o, entre aspas, dispositivo sindical que iria apoiar Jango. A pregação marxista torna-se franca, dirigida pelo PCB. Pairava sobre nós a ameaça de uma greve geral a qualquer momento. Mais à frente, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias, um conhecido mineiro chamado Clodesmith Riani, um comunista ferrenho, dizia que se ele quisesse, bastava apertar um botão que o Brasil parava. Era o fantasma da greve geral. Em janeiro de 1963, realizou-se um plebiscito que reconduziu o Brasil ao presidencialismo, dando a João Goulart plenos poderes. Prestes colocou sob sua liderança as ligas camponesas do deputado comunista Francisco Julião, que as criou, que aterrorizavam o homem nordestino do campo, com assassinatos e depredações nas fazendas, à semelhança do seu sucessor, que é um movimento sem terra na atualidade, que já está bem neutralizado por ação do governo Bolsonaro. Então, as ligas camponesas, além do grupos dos 11, que eram tropas de choque, à semelhança dos grupos de combate existentes no Exército, na arma de infantaria. Grupo dos 11 estes, criados por Brizola, que era o cunhado de João Goulart e o porta-voz do governo, um grande comunista. Esses grupos dos 11 eram destinados a exterminar autoridades e pessoas opositoras, destruir empresas privadas e apossar-se de estações telefônicas, de rádio e de TV. Jango queria tornar o Brasil uma, entre aspas,
república sindicalista em moldes comunistas. Se isso ocorresse, até os militares seriam sindicalizados. Todos estariam sindicalizados. A fim de dominar o país, Jango utilizava a, entre aspas, tática das pressões, a de, entre aspas, cúpula por ele dirigida, e a de, entre aspas, base, desencadeada pelo esquema sindical e pelo Partido Comunista Brasileiro. Seu principal objetivo era aprovar as chamadas reformas de base, sendo a mais importante a reforma agrária com o apoio das ligas camponesas e também a reforma tributária e a reforma administrativa, todas de cunho comunista. As greves sucediam-se quase diariamente. O custo de vida aumentava de forma acelerada, previa-se uma inflação de 300% em junho de 1963 e a corrupção desenfreada graçava nos órgãos governamentais. No Nordeste, instrutores cubanos em as guerras de guerrilha perambulavam e provocavam a revolta. Transmissões radiofônicas da China comunista em português permaneciam no ar 8 horas por dia, conclamando os camponeses a se sublevarem contra os proprietários de terra. Luiz Carlos Prestes, senador nas eleições pós-1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, viajando à Rússia, declarou à liderança soviética: o Brasil está maduro para o comunismo. Esse truculento elemento que liderou a intentona comunista de 1935, derrotada por tropas do exército, sangrenta, morreram muitas pessoas nesse período. Em um dos seus discursos no Senado, tornou público que, se houvesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, ficaria ao lado daquele país marxista. Para anular qualquer possibilidade de revolta dos generais anticomunistas, os marxistas buscaram destruir a disciplina nas Forças Armadas, desencadeando entre os sargentos e praças uma vigorosa agitação e incitando-os a formarem sindicatos. A primeira consequência foi o surgimento da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, para levar a, entre aspas, guerra de classes às fileiras. Oficiais e sargentos, especialmente estes sargentos comunizados, quebravam a hierarquia e a disciplina nos quartéis. A Guerra Revolucionária Vermelha aproximava-se do seu auge em 1º de maio e romperia uma revolução armada e fardada para tomar o poder, implantando no país o comunismo, utilizando como sua tropa os militares leais a João Goulart, os camponeses e os operários comunizados, que utilizariam munições e armamentos que eram escondidos sigilosamente debaixo do terreno, em crateras, cobertos, e que ninguém sabe até hoje onde estão esses cachis. Pode ser até que tenham descoberto algum, mas não se fala nesse assunto. Em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, realizou-se um grande comício em frente à principal estrada de ferro central do Brasil, principal estação, diante de uma multidão reunida com o recurso do transporte gratuito em ônibus e trens. Para quem não sabe onde fica, ela fica do lado do Palácio da Guerra,
lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade. É a estação principal, é a estação central da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ali em frente foi feito esse grande comício. O evento apresentou uma floresta de cartazes enfeitados com a foice e martelo e exigências como, aspas, legalidades para o Partido Comunista e, aspas, entre aspas, armas para o povo. João Goulart exigiu a legalização do Partido Comunista e anunciou 2 decretos. Um que confiscava e entregava a Petrobras as 6 refinarias particulares, ainda em mão desses, eram privadas. Outro que autorizava a apreensão em indenização sem dinheiro, sem indenização em dinheiro, de quaisquer áreas agrárias por ele julgadas inadequadamente utilizadas, para entregá-las a camponeses sem terras, à semelhança do programa que Fidel Castro desenvolveu em Cuba. Observem isso aqui. Brizola, ocupando a tribuna do comício, exigiu a extinção do Congresso e a instituição em seu lugar de uma, entre aspas, Assembleia de Operários, Camponeses e Sargentos do Exército, um eco da Revolução Russa, dos seus sovietes em 1917. Em 30 de março de 64, teve lugar uma Assembleia de Sargentos no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença de João Goulart. Aproximadamente 2.000 sargentos o aguardavam. Juntamente com alguns chefes militares, ele assistiu aos discursos inflamados que atentavam contra a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas. A mensagem de Jango destacou que o dispositivo montado pelo governo estava pronto para desencadear o golpe final. Para os militares anticomunistas opositores, foi a gota d'água. Vejamos o comentário dos comentários do Grupo Inconfidência. Pelo exposto, não era, como diz aí a mídia, comprada hoje em dia, a favor do comunismo, não era, entre aspas, uma ameaça comunista, fictícia ou sem profundidade, mas sim um vigoroso movimento revolucionário comunista decidido a assumir o poder no país. Passemos agora ao papel dos homens e mulheres brasileiros no período em questão, de 61 a 64 e logo após ela. Estavam alheios? Não participaram? Não se interessaram? Vamos estudar isso. Inicialmente os homens. Ao final de 1961, alguns homens de negócios e profissionais liberais reuniram-se no Rio e em São Paulo, criando o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, o IPES, que se juntou ao Conselho Superior das Classes Produtoras, CONCLAP, e ao Grupo de Ação Política, GAP, e, em conjunto, empenharam-se em atividades de resistência democrática. Ramificando-se pelo país, estas organizações associaram suas descobertas e coordenaram planos de ação, fundaram serviço de informações e prestaram-se ao papel de estafetas entre os chefes militares anticomunistas que estavam tolhidos em seus contatos por uma forte censura. Ninguém conseguia falar no telefone sem que o governo comunista não observasse esse fato e agisse sobre aquela pessoa que fez esse ato.
passemos às mulheres brasileiras. Às mulheres do Brasil cabe uma enorme parcela de crédito pela futura aniquilação da ameaça vermelha. Em meados de 1962, fundaram a Associação Campanha da Mulher pela Democracia, a chamada CANDE, no Rio de Janeiro, que, mobilizando donas de casa, reuniram-se em salas paroquiais, formaram células em casas de família, exigiram e conseguiram que os jornais fizessem publicações contra o governo, compareceram em comícios para, com o dedo na cara, desafiar com extrema coragem os agitadores e distribuíram milhares de circulares e panfletos democráticos. Lembramos que esses agitadores eram homens de grande violência, truculência, que podiam ter, inclusive, machucado ou matado essas brasileiras que ali, com a coragem invulgar, subiram aos palanques e, com o dedo sobre o rosto deles, exigiram e tomaram palavra. Em Belo Horizonte, fundaram a Liga das Mulheres Democráticas, a chamada LINDE, ferrenhamente como anticomunista, e como atitudes a destacar, numa ocasião, seus membros deitaram-se na pista do aeroporto no qual aterrissaria um avião conduzindo conferencistas russos aqui em Belo Horizonte. A torre de controle avisou o avião: não desçam não, que elas falaram que vão se deitar na pista. E deitaram na pista. Elas deitaram arriscando a vida para impedir que os conferencistas em questão viessem aqui transmitir o seu proselitismo para doutrinar os nossos brasileiros. Outra situação: em um congresso da reforma agrária, milhares de associadas impediram Brizola de discursar, com o ruído de seus rosários e os murmúrios de suas preces. As entidades femininas surgidas em 1962 e 1963 proporcionaram lições importantes de organização, improvisação, determinação, iniciativa e, particularmente, coragem. Foram um extraordinário exemplo para as forças reacionárias, acostumadas a ver no homem a única solução para os problemas nas horas difíceis. E essas associações deram seus frutos, culminando nas maciças demonstrações das chamadas Marchas da Família com Deus pela Liberdade, no mês de março de 1964, na última dezena de março. Nas principais cidades do país, suas largas avenidas centrais ficaram totalmente ocupadas por essas manifestações, arregimentando de 500 mil a 1 milhão de pessoas, lideradas por mulheres, que, apertando os livros de oração e os rosários contra o peito, marchavam solene e ritmicamente portando bandeiras com citações anticomunistas. Constituíram a mostra mais comovente da história brasileira, no dizer de muitos. Colocamos em relevo as levadas a efeito em Porto Alegre, de dia 17, São Paulo 19, Santos 25, Belo Horizonte 26, Juiz de Fora 27 e Rio de Janeiro, esta em 2 de abril. Mas a 31 de março já tinha feito e eles foram fazer a manifestação. Só em 2 de abril acontece o seguinte: o Rio de Janeiro estava dominado pelo governo. Eles dominaram as estações de rádio,
declaravam feriado, o comércio tinha que fechar, e pessoas que iam à rua para tentar se manifestar eram agredidas por aquelas tropas de choque do Grupo dos 11, de maneira que lá no Rio ninguém se comunicava com o outro pelo telefone. Não havia o telefone celular naquela época, né? Outro meio de comunicação não era feito, era só o telefone, e dessa maneira o Rio de Janeiro entrou só em dia 2 e fez a sua grande manifestação, conjugada com a comemoração da Revolução de 31 de março. Passemos aos comentários do Grupo Inconfidência. O comunismo tenta nos dias presentes e tentará eternamente dominar-nos. Os civis brasileiros, cuja demonstração de patriotismo e coragem contagiaram as forças militares, delas exigindo um basta, entre aspas, ao avanço comunista em 1964, não só com suas associações, mas também com as contundentes marchas da família com Deus pela liberdade, quando nossas mulheres convocaram e lideraram o povo nas ruas do país, tornaram evidente a repulsa que a nação tem em face à maligna ideologia do marxismo. Que seus exemplos naquele período sejam um farol a ser seguido na atualidade e nos dias vindouros por todos nós, fardados ou não, ou militares e civis, inspirando-nos a lutar com todas as forças, em qualquer ocasião, por todos os meios, para impedir que o credo vermelho se instale em nossa terra. Frase que fecha aqui isso que nós falamos. Se assim procedermos, ele, o comunismo, será vencido sempre. Passemos aqui fechando o nosso artigo, nosso vídeo, o item, o título mais adequado para os acontecimentos de 1964. Ao provar, por meio de argumentos claros apresentados neste documento, que o movimento comunista, revolucionário comunista, era real e que militares e civis unidos ombro a ombro opuseram-se decisivamente à ação marxista, o Grupo Inconfidência sugere, para o fato em tela, o rótulo que melhor espelha a reação de nossa sociedade. Entre aspas, Movimento Cívico-Militar de 31 de março de 1964. Muito obrigado por ouvir-me e até a próxima.